Os astrônomos continuam acompanhando aí as variações da luminosidade da estrela Betelgeuse, porque ainda não se sabe se ela está no momento de super mínimo de luminosidade, e isso explicaria o fato dela andar apagadinha aí no céu desde outubro do ano passado. Ou a outra opção, que não é a mais provável, mas é a mais esperada, é de que ela esteja de fato morrendo e que o que a gente está observando é a fase pré-supernova dela, né? Então, que a qualquer momento ela vire uma supernova e morra e que a gente consiga observar esse evento tão maravilhoso e dramático aí dentro do nosso tempo de vida. E vocês sabem que eu também estava aqui na expectativa e estou na expectativa de que esse evento aconteça, né? Lançamos a hashtag Explode Betelgeuse e tudo aqui no vídeo anterior, né? Que a gente falou sobre essa estrela. Mas eu estava bem na expectativa e feliz, esperando que ela morra mesmo, até que eu lembrei o que essa estrela significa para os povos indígenas do Brasil. Então eu vou te contar aqui nesse vídeo que tem coisa no céu muito mais interessante do que um guerreiro grego chamado Órion aí. Quando a gente observa uma coisa que a gente não sabe identificar, o nosso cérebro imediatamente tenta buscar uma figura conhecida ali dele, né, uma imagem conhecida, para tentar ajustar ali naquele padrão e tentar achar um padrão, né, conhecido ali dentro daquela coisa desconhecida. Isso faz parte da nossa natureza humana. Nosso cérebro está programado para fazer isso por questões de evolução mesmo. Pois é, por isso que a gente quando olha para a nuvem, né, pensa que a nuvem parece, sei lá, uma fruta ou um bicho ou alguma coisa. Às vezes a gente vê o rosto da pessoa amada, né, quando a gente está bastante romântico. Foi por isso que as pessoas lá da antiga Grécia olhavam para o céu e viam aquele monte de estrela e começavam a agrupar aquelas estrelas em conjuntos que formavam uma imagem conhecida para aquele povo. Então, por isso que a gente tem a figura do guerreiro Órion, né? Eles olhavam para aquela constelação, para aquele grupo de estrelas ali naquela região do céu e conseguiam ver um guerreiro segurando uma espada, carregando uma pele de leão, um escudo, sei lá o quê, porque isso era parte da cultura deles, né? Eles também observavam animais, sei lá, que eram coisas da cultura deles, né? Dependendo do país que você se encontra e da região do planeta que você se encontra, você olha para o céu e você vê uma coisa diferente, né? Por isso que enquanto você no Brasil está olhando para a Lua e vendo aquelas sombras ali na superfície da Lua, das crateras e das montanhas da Lua, você olha e vê São Jorge no seu cavalo, né, lutando com o dragão. Uma pessoa no Japão vai estar olhando para as mesmas sombras, né, para a mesma imagem da face da Lua que está olhando para a Terra e vai pensar num coelho. Uma pessoa na África vai ver uma mulher com umas lenhas na cabeça e um filho nas costas, carregando um filho nas costas. Então, as imagens e os padrões que a gente associa na natureza, né, e nas observações que a gente faz do desconhecido, elas realmente dependem do conjunto ali da comunidade que você vive, do seu conjunto social ali e da cultura que você carrega, né? Para os povos indígenas brasileiros, identificar padrões no céu era parte crucial da cultura deles, sempre foi, porque para os povos tupis guaranis, a terra, na verdade, aqui onde a gente mora, é apenas um reflexo do que acontece no céu. Então tudo estava muito interconectado, né? Eles foram, por exemplo, capazes de identificar a relação entre a Lua e as marés séculos antes de Newton. A capacidade impressionante das tribos indígenas de conseguir observar o céu e com isso prever as estações do ano, as épocas de cheia, épocas de chuva, de seca, quando era melhor para caça, quando era melhor para pesca, é realmente uma coisa espetacular que merece maior atenção. Essa história linda da relação entre os povos indígenas brasileiros com a astronomia, ela tem sido resgatada e promovida nessas últimas décadas, principalmente por um professor nascido em Ponta Porã, no Paraná, e chamado Germano Bruno Afonso, que ele mesmo é um professor que veio de uma região de Ponta Porã ali, que tinha muita influência indígena, e ele aprendeu a olhar para o céu com os olhos de um índio brasileiro. Esse professor, ele na verdade se apaixonou por astronomia quando era criança e quando ele conheceu as lendas indígenas, né, de todas as constelações que os índios brasileiros viam no céu. Então a maior parte das informações que a gente tem sobre esse tema vem dos trabalhos desse professor e de seu grupo de pesquisa. E eu vou deixar aqui nesse vídeo vários links sobre esse professor e o trabalho dele, vídeos lindos que eu encontrei do IFAM e tudo isso para que vocês
leiam um pouco mais e vejam mais informações sobre esse tema, que realmente é emocionante pensar, né, que os índios do Brasil, antes da chegada dos portugueses, eles tinham essa relação tão linda com a natureza, né? Pelo fato de não existir escrita para esses povos tupi-guarani, a maneira como o conhecimento era transferido de uma geração para outra era mesmo através da fala, né? Então, os pajés, eles reuniam as crianças e eles contavam e recontavam as histórias para que uma pessoa passasse para outra. E é engraçado pensar, né, que tanto tempo passou e hoje em dia, com tanta tecnologia que a gente tem, o papel da contação de história está voltando a ser importante na transferência de conhecimento, né? Através de vídeos como esse aqui do YouTube e como outros canais que vocês seguem aí de ciência, né, e de conhecimentos gerais. É bastante legal pensar isso. Antes de mencionar aqui algumas das constelações e das figuras que os índios brasileiros conseguiam identificar no céu, eu gostaria de ressaltar que a maneira como eles viam a imagem dentro do céu não era apenas ligando estrelinhas, como faziam os gregos e os romanos, né? Eles também davam bastante valor para as partes escuras do céu e por exemplo, para o brilho da Via Láctea, né? Então, tudo aquilo fazia parte da imagem que eles conseguiam ver no céu, e isso é realmente impressionante. Como vocês podem imaginar, as imagens que os índios brasileiros viam no céu, né, quando eles juntavam as estrelas com as partes escuras do céu, com o brilho da Via Láctea, eram relacionadas à realidade deles. Então, eles representavam muito a flora, a fauna do Brasil. Então, por exemplo, tem a constelação da Anta, tem a própria Via Láctea, chamada o Caminho da Anta, né? E duas das constelações mais importantes, que eram as que marcavam o início do verão e o início do inverno para as tribos do sul, né? E talvez o período de chuva, o período de seca para as tribos mais ao norte, elas eram duas constelações muito bonitas. Uma dessas constelações era a constelação da Ema, que marcava o início do inverno para as tribos do sul do país e o início do período de seca para as tribos do norte, né? Ela é se você olhar no céu, você consegue ver essa figura da Ema perfeitinha depois que eu te mostrar essa imagem. E ela é uma constelação gigante, muito maior do que as constelações gregas, e ela incorpora a constelação do Escorpião, o Cruzeiro do Sul e o Centauro. E é engraçado porque a constelação do Cruzeiro do Sul, que é uma constelação vista durante o ano inteiro aí no hemisfério sul, né? E é uma constelação super importante para navegação, posicionamento, né? Através das estrelas, porque através do eixo principal da Cruzeiro do Sul, você consegue extrapolar e achar onde é o sul geográfico, então ela realmente ajuda os navegantes. Mas essa constelação, ela era conhecida pelos índios e ela fica na cabeça da Ema. E a lenda dessa constelação dizia que o Cruzeiro do Sul, na verdade, é o que está segurando a cabeça da Ema, evitando que a Ema coloque a sua cabeça na superfície da Terra e beba toda a água do planeta. Então eles já vinham com essa consciência ambiental, né? Eles sabiam que vinha um período de seca, dependendo da rotação dessa constelação, eles conseguiam identificar as fases que eles estavam na noite, as fases que eles estavam no ano, ao longo do ano. Então é muito bonito ver essa sinergia aí, né, entre o ambiente e as lendas indígenas do Brasil. E a outra constelação importante para os índios do Brasil, que eu gostaria de citar aqui, que na verdade é a razão desse vídeo, é uma constelação gigante que engloba tanto a constelação de Órion quanto a constelação de Touro. E por englobar Órion, ela engloba a estrela Betelgeuse. É uma constelação chamada Índio Velho, ou Homem Velho, né? E ela tem uma lenda tristíssima. E ela que me fez pensar se eu sou do time explode Betelgeuse ou brilha Betelgeuse. A lenda dessa constelação diz que um índio velho se casou com uma índia mais nova, e essa índia acabou se apaixonando pelo irmão mais novo desse índio. E essa índia, para poder ficar com o irmão, ela foi lá e tentou matar o índio velho. E ela foi tão má que ela foi lá e arrancou metade da perna dele. E ele ficou lá definhando. Alguns lugares que eu li diz que ele morre, em outros lugares diz que não morre. Mas o que é comum a todas as referências que eu encontrei foi que os deuses então ficam tristes e ficam com dó do índio velho e acabam levando ele para o céu e fazendo essa constelação lá. E o que você acha que Betelgeuse significa nessa lenda? Betelgeuse é justamente o joelho desse índio que está sangrando, porque lembra que Betelgeuse é uma supergigante vermelha, então ela realmente é avermelhada no céu. Para os gregos, ela simbolizava ali o ombro do guerreiro, não tinha nenhum significado especial ser vermelha, né? Mas para os índios brasileiros, o fato de ser vermelha
significava o sangue que saía do joelho desse índio por ter tido metade da perna dele amputada por essa mulher. Isso me fez pensar que quando Betelgeuse explodir, virar uma supernova e essa supernova parar de brilhar, né, depois de algum tempo, isso vai fazer com que a constelação de Índio Velho seja muito afetada. E eu não sei o que isso significaria para as lendas, né, para os povos indígenas. Talvez o índio tenha perdido de fato o resto da perna, né? Pois é, meus amigos astrônomos que me perdoem, mas agora eu tô com o coração dividido realmente. Não sei mais se eu sou do time Explode Betelgeuse e vem a supernova, ou se eu sou do time Brilha Betelgeuse e volta o joelho desse pobre velho índio.